É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 8 de janeiro. Comemora-se hoje o dia da fotografia e dia do fotógrafo. Eu quero parabenizar a todos os fotógrafos profissionais pela passagem do dia da fotografia. Logo mais estaremos trazendo a segunda parte e a conclusão desta mensagem sobre o comportamento do homem em detrimento dos animais que obedecem os seus donos, seus domadores, pela intuição, enquanto que o homem, que é um ser inteligente, tem volição, tem vontade, sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, muitas vezes se comporta com rebeldia, rebeldemente diante do Criador. É isso que você vai ouvir logo mais. Mas antes, gostaria de fazer uma oração de gratidão a Deus por este dia que Ele está nos concedendo. Curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Quando nós amanhecemos o dia com toda a disposição para trabalhar, com energia, todo o vigor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Te louvamos pela liberdade que nós temos, pelo privilégio que desfrutamos de podermos fazer a Tua vontade, realizarmos a Tua obra, a exemplo deste programa todos os dias. Que Tu se digne de abençoar e se instrumentalizar de toda esta palavra para abençoar dezenas, se não centenas e milhares de telespectadores, internautas que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a conclusão desta mensagem que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Portanto, meus irmãos, como dizíamos, Balaão, vidente de Deus, foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel. E Deus disse para ele: olha, vem aí os emissários de Balaque pedindo que você vá lá amaldiçoar, mas não vá. Não vá. E ele, como vidente, como profeta, como homem de Deus, sabia que não era para ir. Pastor Billy Graham, de saudosa memória, um grande e eminente pastor do século que estamos vivendo, morreu recentemente. Ele dizia: até quantas vezes Deus precisa de falar uma mesma coisa? Só uma única vez, para que seja crido, para que seja obedecido. Só que com Balaão foi diferente. Os homens vieram, chamaram, persuadiram que ele fosse, e ele foi. Em desobediência a Deus. E tratava-se de um vidente, de um profeta, de um homem de Deus. Mas ele desobedeceu. Podia citar muitas outras palavras e passagens do profeta jovem, do profeta idoso, que também está registrado no livro de Reis. Deus disse que não era para ele ir, e se fosse, não era para beber água, nem comer, nem aceitar nada, e ele foi. E no meio do caminho, quando chegou lá, resolveu desfazer e desobedecer tudo aquilo que Deus tinha falado. Resultado, veio um leão e comeu o profeta mais jovem, porque ele desobedeceu. Isso é o preço da desobediência. O homem é um ser inteligente, um homem racional, um homem que pensa, um homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, desobedece e vive inteira e completa desobediência por natureza. E aí Balaão foi. E aí Deus falou uma segunda vez: ora, eu não disse para você não ir, você foi. Mas se os homens vierem agora, você vá. Mas diga somente aquilo que eu disser. E não era para ele ir, porque Deus estava como que, numa linguagem assim bem simplória, como se Deus estivesse colocando uma verde para colher uma madura, mas ele para dizer: não, Senhor, o Senhor disse que eu não era para ir, eu não vou mesmo não. E foi assim mesmo. E quando ele ia no meio do caminho, cavalgando na sua jumenta, um anjo do Senhor se apresentou diante dele, cavalgando aquele animal. E chegou num lugar estreito. Eu imagino que era um estreitinho, tão estreito que mal dava para passar o animal roçando os lombos na parede. E quando foi passando, o animal teve a visão de um anjo com a espada desembainhada.
E o animal não tinha como passar. O anjo estava na frente, com a espada. E diz a palavra, que ele ainda assim, com a espora do seu calcanhar, jogando, ferindo o couro do animal, da barriga do animal, para que o animal desse continuidade. E o animal, não suportando, arriou. Amurriou, como a gente costuma dizer. Diz o texto, conforme estamos citando, que Deus fez a jumenta falar. Noutras palavras, o homem, repito, um ser racional, que é inteligente, que pensa, que tem volição, que tem vontade, não obedece. Enquanto que o animal, um ser irracional, bruto, no caso um jumento, uma jumenta, um cavalo, obedece. Porque o animal amurrinhou, foi caindo, e ele açoitou o animal. Diz o texto, lá em Números, conforme estamos citando, capítulo 22, versículos 21 a 34. Eu vou ler essa parte, que é importante, você que está conosco, nos ouvindo e nos assistindo, e aqui nesta hora nos vendo. Veja que aqui o animal, Deus fez o animal falar. Números 22, versículos de 21 a 34, mas principalmente, diante desta cena, diz o texto, verso 33, verso 30, replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele disse não, ainda travou um diálogo com o animal. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, abriu os olhos de Balaão, para ele enxergar, para a ficha cair. Então abriu os olhos o Senhor a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Esse é o caminho do homem. A gente lê essa história de Balaão e pensa que a gente também não tem esse mesmo comportamento. Temos sim. Então Balaão disse ao Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Estamos mostrando aqui a desobediência do homem comparada com a intuição do animal. O animal muitas vezes dá lições. Por isso que diz lá em Provérbios capítulo 6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que é que a formiga tem para ensinar a gente? Um insetozinho do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Mas a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Para quem é vagabundo, que não tem coragem para pregar um prego numa barra de sabão. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Podia citar um outro exemplo também, a exemplo dessas baleias que a gente viu aqui. Lá no livro de Jonas, capítulo 1. Deus tinha dito a Jonas que ele fosse para a cidade de Nínive pregar para os ninivitas. Mas ele, em vez de ir para Nínive, tomou um navio e foi para Tarsis. No meio do caminho, lá no capítulo 1, versículo 17, diz que Deus mandou um grande peixe. E subentende-se que era uma baleia. Como é essas baleias que a gente viu agora à noite? O maior peso naquela embarcação, ao ponto de levá-la ao naufrágio, não eram os contêineres de mercadoria que aquela embarcação estava levando, mas era um homem que estava em desobediência. O maior peso ali não era os contêineres e contêineres de mercadoria, mas era um homem que estava em completa e inteira desobediência. Foi lá para o porão do navio dormir. Que fazes aqui, dormente? Estás vendo que a gente está correndo risco? Por que está acontecendo tudo isso? É por minha causa. Me joguem dentro do mar.
foi quando Deus deu uma ordem, um peixe, um grande peixe, para que comesse, para que engolisse. Não é comesse porque ele foi preservado com vida. Alguém já disse, um pregador leigo disse que Jonas não quis obedecer a Deus de navio de camarote, foi no submarino de Jesus, porque a baleia, o grande peixe, engoliu ele com vida, não tirou a vida dele, ele não foi morto, mas diz lá no livro de Jonas, no capítulo 2 principalmente, eu queria ler esse capítulo, esse versículo é importante, para que vocês observem que, assim como essas baleias obedecem aos seus domadores, aos seus donos, por intuição, o homem, ser inteligente, se insiste em dizer, desobedece. E aí diz o texto, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, fez uma oração, e aí depois daquela oração, de arrependimento, de contrição, de reconhecimento, o quanto ele estava em inteira e completa desobediência, verso 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, amém. Ou seja, aquele grande peixe ouviu, entendeu e obedeceu à voz de Deus. Quem pode dizer amém? Eu podia citar muitos outros exemplos, mas eu vou terminar citando mais um exemplo bíblico. Salmo 104, verso 19. O sol tem a hora do seu ocaso, ou seja, ele obedece às leis que Deus estabeleceu. Jesus, em um momento em que estava com os apóstolos, por 2 vezes no barco, uma vez fora do barco, outra vez dentro do barco, veio tempestade, e Jesus dormia no barco, cansado, enfadado, estressado, de tanto ele fazer, e ao encontro de tantas vítimas do pecado, gente oprimida, gente endemoniada, gente doente, todo tipo de mazela. Jesus não estava suportando, cansado, ali afadigado, adormeceu. De repente uma tempestade, desperta mestre, que todos estamos perecendo, vamos todos morrer, vamos naufragar. Jesus simplesmente despertando, olhando para o mar, para as fúria dos ventos e das ondas, houve calmaria, e os apóstolos ficaram apreensivos. Está lá no Evangelho de São Lucas capítulo 8, versículo 25, eles disseram, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Amém, meus irmãos? A própria natureza, seres inanimados, obedecem, ouvem e respeitam a ordem e a voz do Senhor. Até os trovões, os relâmpagos, tudo. Mas Jesus, quando aqui veio, ele usou uma linguagem figurativa que era muito conhecida naqueles dias na Palestina, ainda hoje o é. Quando a gente viaja sempre a Israel, a gente vê manadas e manadas de rebanhos, de ovelhas, no deserto. E lá na frente a gente vê alguns guias, pastores, levando aquelas ovelhas aos pastos verdejantes, conforme o Salmo 23. E diz a palavra de Deus que Jesus usou aquela linguagem figurativa, porque quando os pastores daquelas regiões, daquelas cercanias da Judéia e da Palestina, eu não gostaria de usar o termo Palestina, porque esse nome palestino não é bíblico, mas em Jerusalém, em Belém, na Judéia, aqueles pastores, 5, 6 pastores, donos de rebanhos e muitas ovelhas, elas se misturam, elas ficam todas juntas umas com as outras, pastando lá nas campinas. E quando é na hora daqueles pastores recolherem as suas ovelhas, um vai para uma região um pouco destacada, outro vai para uma outra região mais alta, outro mais elevado, outro mais distante, e aí eles começam a tocar o seu instrumento, cujas ovelhas já estão adaptadas pela intuição, ao ouvir aquele toque, irem ao encontro do seu pastor. E se é uma flauta doce, se é uma gaita de fole, se é um chofar, de acordo com o toque, aquelas ovelhas estão todas misturadas. Mas quando elas ouvem, vindo o som de uma certa distância, de uma certa região, elas se separam e vão ao encontro daquele cujo domador
que adestrou aquelas ovelhas a estarem pela intuição familiarizadas com a voz do seu pastor, e aí elas vão ao encontro daquele que está chamando-as. Foi por isso que Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 3, 4 e 14, ele disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas o obedece, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles conhecem a voz, pela intuição. Jesus aplicou isso aqui, mostrando que nós, como ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, estamos familiarizados com a sua voz e procuramos obedecê-lo. Isso acontece quando o homem se converte, quando o homem realmente nasce de novo, quando ele se torna uma nova criatura, quando ele passa a se familiarizar com a voz do seu pastor. Então, nesse texto aqui de Isaías, o Senhor está desabafando: ouvi céus e terra, porque o Senhor está triste. Ouvi céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, o meu povo não me obedece. Lá no livro de Salmos 95, verso 10, o Senhor disse: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós encontramos o Senhor dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O homem é rebelde por natureza, sim, não quer nada com Deus, é inclinado só para o mal, seu coração é desviado e transviado para realmente só fazer coisas erradas, que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo de Deus, que destrói a vida dele e da sua própria família, e por que não dizer de uma nação também, quando se trata dos seus magistrados. Lá no livro de Tiago, eu estou terminando, capítulo 3, é bem verdade que o texto está falando do mau uso da língua, esse pedacinho de carne, segundo, na época, então Gerson Barbosa de Menezes, missionário, ele costumava muito dizer isso. Tem certas pessoas que quando morrerem, o corpo vai num caixão, mas a língua vai numa jamanta. Quem dizia isso era Gerson Barbosa. Vai numa carreta, a língua era tão afiada, tão grande para falar dos outros e da vida das pessoas, que a língua ia ter que ser numa jamanta, numa carreta, porque era linguarudo, né? Gerson gostava de umas ilustrações assim, que faziam a gente rir. Então, lá no livro de Tiago, depois de Hebreus, capítulo 3, versículos de 1, eu vou ler esse texto, vale a pena a gente ouvir esse texto. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, esse pedacinho de carne molinho,
não é? Bem flexível. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em chamas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, agora veja aqui que coisa interessante, toda espécie de feras, como a gente viu essas baleias, como elefantes, animais robustos, grandalhões, obedece o seu domador. Leões passam em círculos, em chamas, né? Macacos fazem certas travessias, cachorros domados. O homem consegue levar o animal pela intuição, obedecer. Vocês viram essas baleias que vocês viram aqui? Elas obedecem pelo prêmio delas receberem sardinhas. Cada cena daquela, cada número daqueles, os domadores vinham, jogavam rapidamente, deu para perceber, algumas sardinhas na boca delas, para que elas continuassem sendo estimuladas a obedecerem aquela ordem de comando. E aí diz aqui, não só as bestas feras, não só toda espécie de feras, digo, e de aves, de répteis e de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Jesus foi muito mais claro também quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ao há de obedecer a um e desprezar a outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Deus ou a Mamon. Nesse sentido, nós seres humanos, racionais, inteligentes, de autovolição, temos vontade, muitas vezes entristecemos a Deus, entristecemos o Espírito Santo de Deus, desobedecemos esta palavra que foi nos dada como bússola, como manual, para que nós pudéssemos nos reger. E essas baleias que vocês viram hoje à noite, neste vídeo, nesse parque de Orlando, na Flórida, são animais domesticados, como animais circenses, que embora não tenham raciocínio, não tenham inteligência, eles obedecem pela intuição. E o que é intuição? É o conhecimento imediato que independe do raciocínio. Que eu quero dizer uma coisa para vocês. Embora nós sejamos seres inteligentes, temos autovolição e vontade, distinguimos o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que está certo e o que é ruim. Não precisa, às vezes, a gente usar inteligência. Basta a gente sentir o efeito. Uma criança que ainda não tem o raciocínio lógico para pensar, ela é capaz de botar a mão numa chama de fogo de uma vela e queimar a sua mãozinha, ou colocar o seu dedo na tomada e morrer eletrocutada. Mas a gente não precisa de usar o raciocínio. Eu duvido que você veja uma chama em fogo e você vá pensar: se eu botar a mão ali vai queimar, se eu não tirar, não precisa disso, você já sabe. A intuição já automaticamente já dá uma ordem de comando à mente: não ponha, você vai queimar a sua mão. Para mostrar que não é preciso você ser inteligente, não é necessariamente você ser inteligente. A gente pode às vezes até, pela própria intuição, sentir que poderemos sofrer as consequências. Você vai viajando no seu automóvel, numa estrada, numa BR. A velocidade máxima é 80 ou 100 km em algumas regiões, mas você puxa 180, você já sabe
o que está sujeito a acontecer. Não precisa você dizer, eu passei eu estou com excesso de velocidade, pode ser que eu sofra um acidente. Não precisa, o acidente já pode estar, a fatalidade do acidente já está decretado. Um animal sorrateiramente atravessa a pista, uma criança inesperadamente atravessa um animal mesmo, ou um carro vai desviar o outro, sem você naquela hora ter como brecar o automóvel acima de 100 km. Dizem os entendidos que você não vai mais dominar o automóvel. O automóvel, a velocidade é quem vai dominar você. Não tem mais como você controlar nada. O desastre está feito, a fatalidade é inevitável. Bom, a partir de hoje, diante desta explanação bíblica, a desobediência do homem comparada com a intuição do animal, você optará por obedecer ou desobedecer a Deus? Por não ter como você entristecer a esse Deus, como ele diz, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu quero terminar dizendo para os irmãos uma coisa. Eu sou pai, tenho 2 filhos, um casal de filhos. Desde que eles passaram a se entender de gente, eu comecei a sentir na pele o sentimento divino diante dessa palavra. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Eu hoje tenho essa sensação e sofro na pele quando um filho ou uma filha desobedece. Eu fico triste. Você que é pai, você que é mãe, sente a mesma coisa, não é diferente. A reação é a mesma. Puxa vida, eu criei esse filho, criei essa filha com tanto carinho, com tanto amor, a melhor educação, a melhor escola, a melhor formação, tudo que eu pude dar, do bom e do melhor. Para esse filho me desobedecer, me desrespeitar. Para alguns pais que às vezes o filho esfrega o dedo na venta do pai, cheio de razão, cheio de autoridade, como diz a minha esposa, com a venta empinada, empina a venta assim, sobre os ombros. Isso entristece. Então hoje eu sinto na pele, e você como pai e mãe também sente. Se você ainda não sentiu, vai sentir um dia, quando o seu filho ou a sua filha se comportar rebeldemente, ou desobedecer, ou fazer aquilo que lhe entristece, você vai sentir na pele. Mas rapaz, eu fiz tudo por esse filho, fiz tudo por essa filha, fiz até o que não podia, para agora estar sofrendo atitudes de rebeldia, de desobediência, de ingratidão, de desrespeito. Chama você agora de coroa. A coroa, o coroa. Não há mais aquele tratamento como antigamente. Me lembro que quando eu saía de casa, chegava para meu pai, para minha mãe, eu não era evangélico. Bença pai, bença mãe. Quando ia me deitar, bença pai, bença mãe. Maior respeito, a maior reverência. Foi assim a formação, foi assim a educação que os nossos ancestrais, que os pais mais antigos deram para nós. Hoje nós vemos o filho e a filha, às vezes até estira o dedo para o pai e para a mãe. Quando não batem na cara, às vezes chega até a tirar a própria vida. E é por isso que ele diz, criei filhos e os exalcei, mas eles se rebelaram contra mim. Não perca outra vez o programa Opção para a Vida, quando estaremos ouvindo o pastor Levi, que esteve também pregando em nossa igreja. Todos tenham um dia abençoado e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.